São Paulo abre negociação por contratação de jogador. Vamos comentar sobre essa situação aí. Vamos falar sobre o Caleri, tem novidade aí importante. Vamos falar sobre o Rames Rodrigues. Vamos comentar aí também, rapaz, sobre um vazamento que teve aí em relação a um jogador que veio para São Paulo. Isso mesmo, vocês vão entender essa situação, meu querido. Isso e muito mais. Se você quer novo, se inscreve no canal, caso não for inscrito, ativa o sininho e deixa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Então vamos embora para as notícias do São Paulo. Também data FIFA aí, não tem jogo do São Paulo, tá? E o que acontece? Ontem tivemos dois jogadores do São Paulo em campo, meu querido, Arboleda e Ferrarese, os dois zagueiros do São Paulo que vinham sendo, né, até o último jogo, titular aí do São Paulo, né? O Ferrarese, né? Porque o Arboleda é titular absoluto. Olha só. Arboleda participa de amistoso contra a Guatemala. O Equador venceu o amistoso por 2-0 contra a Guatemala. O jogo foi realizado nos Estados Unidos. Eu não assisti o jogo, né? Mas nos aplicativos aí de futebol, né, cara, de estatística, as notas do Arboleda foram muito boas, né, cara? Então, mais uma boa atuação aí do Arboleda, foi bastante elogiado aí. Arboleda, né, meu querido? Tem pra ninguém. E o Ferrarese jogou, né, Venezuela contra o time da Itália, a seleção, no caso da Itália. A Itália venceu aí por 2-1, né, cara? E o Ferrarese foi titular da seleção da Venezuela, tá? Aí, né, comentamos sobre esses dois jogadores. Hoje, tá, tem jogo da Colômbia. Hoje tem o senhor Rames Rodrigues em campo, tá? Aí, tem duas situações que eu quero comentar com vocês sobre o Rames Rodrigues. Primeiro, é sobre o post que o Baby, né, um dos líderes da organizada ali de São Paulo fez, da Independente, e uma informação aqui que é sobre ele ser titular do jogo de hoje, tá? Vamos começar sobre o post do Baby. O Baby ontem no Instagram dele, ele postou o seguinte, abre aspas: tem torcedor que torce para jogador e não para o clube. Nutelas Premier League. Pior coisa foi a diretoria trazer o Rames para o São Paulo. Estão achando que o cara é aquele do Real Madrid? Só chegou até agora para namorar a Key Alves do Big Brother Brasil. Na Copa do Brasil e na Supercopa ele nem jogou e fomos campeões. O time está vivendo o melhor momento dos últimos anos e vários modinhas Nutelas tentando tumultuar o ambiente. Ame o São Paulo, não o jogador. Se o Rames não jogou com o Dorival e não está jogando com o Carpini, a diretoria de futebol que vinha a público e deu uma explicação. Eu sou São Paulo de coração e não por opção. Foi o que comentou aí o Baby no Instagram ontem, né, cara? Criticando bastante aí o Rames Rodrigues, tá? Cara, tudo em relação ao Rames no São Paulo é tudo meio obscuro, tudo muito estranho, né, cara? Ele quis bater o pênalti, não queria, tava confiante, não tava. O cara joga na Colômbia, não joga no São Paulo. É tudo um negócio misterioso, que a gente sabe muito pouco, né, cara? Negócio assim, meio bizarro o que acontece com o Rames no São Paulo. Aí eu falo em tudo, tá, cara? Engloba tudo. Ele, a diretoria, tudo muito estranho, né, cara? Aí tem gente que fala que ele treina meia hora. Aí os jornalistas falam que não é que isso não procede, que ele treina normalmente, todo mundo gosta dele. Aí um solta que o grupo ficou bolado porque ele não bateu o pênalti. Cara, um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Muita gente, muito torcedor do São Paulo reclamando dessa nota do Baby aqui, dizendo que foi um recado da diretoria, né, cara? Esse post aí dele. Mas no post ele critica a diretoria, né? Fala que a pior coisa que a diretoria fez foi trazer o Rames pro São Paulo, né? E que a diretoria que vinha a público explicar, né, a situação dele. Por que ele não joga com o Dorival, por que ele não joga com o Carpini. Que a diretoria que vem a público explica a situação, foi o que comentou aí o Baby, tá? Aí, olha só. Isso aqui foi um tweet, tá? Eu vou ler pra vocês, do Felipe Ruiz, que cobre o São Paulo no Globoesporte.com. Ele fez um tweet dizendo o seguinte, ó. Conversando com dois jornalistas colombianos. Eu escuto que Rames Rodrigues deve ser titular amanhã, no caso hoje, né? Porque esse tweet ele postou ontem, no caso hoje aí, contra a Espanha. O camisa 10 é o homem de confiança de Nestor Lorenzo, técnico da seleção. Como disse recentemente no podcast, o projeto dele é a Colômbia em um ano de Copa América, tá? O projeto dele ser seleção e Copa América, isso é óbvio, tem que ser muito inocente para achar que a prioridade dele é o São Paulo. Não é a prioridade dele é Copa América e imagine que também Copa do Mundo em 2020. Mas esse ano, tá? O foco dele é Copa América. E rapaziada, assim, ele pediu para ir embora do São Paulo para rescindir.
Se não tiver chegado nada interessante, parece que não chegou, né? Quando o cara pede para rescindir o contrato e ele não vai embora, imaginamos que não vai ter chegado algo melhor para ele. E se ele fosse embora do São Paulo, não era interessante. Onde é que ele ia treinar? Onde é que ele ia se preparar para a seleção? Porque é isso que ele tá fazendo no São Paulo, porque ele não joga, né? Aí muita gente fala, pô, é que o cara faz corpo, mora no São Paulo. Desde que ele chegou, tá? Eu não tenho como chegar aqui e falar, pô, o Rames tá fazendo corpo mole, porque em nenhum jogo eu vi isso. Nenhum jogo, desculpa. Nenhum jogo. A real é que é o seguinte, tem que pôr o cara pra jogar. Se ele jogar bem, ótimo, vai ajudar o São Paulo. Se a gente vê que ele não quer, a torcida vai ver no campo e vai criticar o cara. Como ele joga muito pouco, as críticas sempre vai vir pra cima dos técnicos, né? No caso do Dorival no passado e agora o Carpini, né? E hoje ele deve ser titular da seleção da Colômbia. O cara mal jogou no São Paulo, né? Foi começar a jogar esse ano só naquele jogo contra a Inter de Limeira pra cá. Jogou muito pouco no último jogo, 10 minutos, e o cara vai pra Colômbia e vai ser titular como ele sempre foi, tá? As eliminatórias no passado ele foi titular também em todos os jogos da Colômbia, exceto, se eu não me engano, no primeiro jogo, tá? Que foi o primeiro jogo da data FIFA, né? Assim, quando ele veio pro São Paulo. O resto, irmão, ele foi titular em todos e jogou a grande maioria até o final. Aí hoje o cara vai de novo jogar contra a Espanha como camisa 10, capitão e titular da Espanha. Da Colômbia, no caso, contra a Espanha. Aí chega no São Paulo, não tem condição de jogar 90 minutos. Quem que tá mentindo? Alguém tá mentindo, né? Ou o cara tem condição, né? O São Paulo é que ele não tem condição de jogar 90 minutos, mas na Colômbia ele tem. Alguém tá mentindo, ou é o São Paulo ou é o Rames Rodrigues, né? E hoje, mais uma vez, ele deve começar aí como titular pela Colômbia. É lamentável essa situação, né? Muito triste, cara, essa situação. Aí você vê que o cara joga lá e aqui não joga, desgaste. A diretoria fala e o técnico fala que ele não tem condição de jogar muito tempo. Cara, é um negócio assim lamentável, insuportável, convenhamos. É chato pra cacete esse assunto. Queria vir aqui elogiar o Ramos por ele estar jogando bem em campo, mas o contexto é bem diferente da seleção e do São Paulo. E nem sei também, rapaz, o que vai acontecer com o Rames no São Paulo, irmão, daqui pra frente, tá? Se ele vai começar a jogar aí mais jogos, se ele nem vai mais jogar pelo São Paulo, daqui a pouco ele pede pra ir embora de novo, tá? Porque é tudo muito bizarro o que acontece. Eu acho, tá? Do fundo do meu coração, sabe o que eu acho que vai acontecer? Vou ser sincero aqui, quero saber a opinião de vocês. Sabe o que eu acho que vai acontecer? Ele vai ficar do mesmo jeito aí no São Paulo, né? Joga um pouquinho aqui, outro aqui. No final, na janela do meio do ano, vai aparecer um clube e ele vai pedir para ir embora, o São Paulo vai liberar ele. Eu acho que é isso que vai acontecer, infelizmente. Queria que ele jogasse muito no São Paulo, ficasse anos no São Paulo aí, porque ele ganhasse título, fosse protagonista, mas é difícil acreditar, né? E isso, né, eu atribuo aí ao Rames também, tá? E também ao Carpini e à diretoria, porque eles têm culpa nisso aí também, né? De não dar uma sequência grande, o cara põe um cara para jogar, velho. Deixa o cara aí que o campo vai falar. Né? Sinceramente, não sei o que vai acontecer com o Rames daqui pra frente em relação ao São Paulo, porque toda hora é uma polêmica. O cara acabou de pedir desculpa, aí voltou, aí já tem essa polêmica de que ele não quis bater o pênalti. Cara, é um negócio assim, né? Muito grande aí, apesar que eu acho que esse negócio dele não bater o pênalti tá tendo mais repercussão do que deveria, porque eu acho que estão tirando o foco do Carpini, tá? Que ele é o principal responsável, pro time tá jogando muito mal, porque ele que é o técnico. Né? Então acho que estão desviando um pouco o foco aí. Eu sinceramente, cara, olha, cada vez tenho menos esperança com o Rames Rodrigues. Infelizmente, porque eu gosto muito dele, achei ele um craque da bola, tá? Acho ele tecnicamente brilhante, mas acreditar que ele vai jogar bem no São Paulo, vai dar certo, cada vez eu menos acredito, infelizmente, né? Por tudo que vai acontecendo agora, essa questão dele não bater o pênalti, aí o cara vai jogar titular hoje de novo, é um negócio assim, não sei, tá, o que vai acontecer com o Rames aí daqui pra frente, né? Ainda mais depois dessa nota aí com o Baby, né? E a Independente postaram aí nas redes sociais, sendo bem sincero aí pra vocês, tá? E a gente sabe que a Independente, né, cara, torcedor do São Paulo tem influência nas decisões do grupo, todo mundo sabe disso, né? Não é só no São Paulo, a Gaviões tem lá no Corinthians, os outros times também tem. Aí a gente sabe muito bem como é que é, né, a influência que a organizada tem em relação ao clube, né? Enfim, em transmissão, Caleri disse que reforçará o São Paulo contra o Tajeres. O atacante Jonathan Caleri disse que estará disponível para Thiago Carpini para escalá-lo na estreia do São Paulo na Conmebol Libertadores no dia 4 de abril em Córdoba, na Argentina, rapaziada. Tá aí, ó. A afirmação foi feita pelo jogador durante uma transmissão ao vivo na Twitch, em que o centroavante argentino se filmou durante um jogo disputado com amigos, né? Ele faz live lá, né, cara? Inclusive, né, os jogadores de São Paulo adoram fazer live, né? O Rames faz live lá jogando, o Caleri faz live jogando,
o Ferrarese faz live jogando, deve ter até mais alguém que faz aí que eu tô esquecendo aí. E ele falou que vai estar disponível aí. A gente já imaginava, né, porque ele era dúvida aí pro jogo contra o Novo Horizontino, né, cara? Até um dia antes do jogo a gente tava nessa dúvida se ele vai jogar, não vai, então não foi nada tão grave assim, então ele vai estar disponível aí normalmente, tá bom? Aí, rapaz, ele tava respondendo algumas perguntas da torcida do São Paulo, deixei dos lados do São Paulo conversando com ele, e perguntaram aí pra ele, cara, sobre alguns jogadores aí específicos, e foi falado sobre o Ganso. Ele falou o seguinte sobre o Ganso, abre aspas: eu gosto muito do Ganso, um dos melhores jogadores que joguei junto e que melhor me entendia dentro do campo, fecha aspas aí para o Caleri, elogiando aí o Ganso, né, cara? O Ganso e o Caleri jogaram juntos em 2016, quando a gente foi até aquela semifinal da Libertadores, que infelizmente, né, cara, fomos garfados e eliminados aí na semifinal, né? E perguntaram para ele também o seguinte, ó: qual adversário você mais gosta de marcar contra? E ele respondeu: Quem? Só um adversário que ele podia responder: Corinthians, né? Que é o adversário que ele mais tem gols aí, evidentemente. O Caleri que é papai do Corinthians, né? O Corinthians é filho aí do Caleri, né? Inclusive o último jogo quebrando tabu e marca do Caleri também, evidentemente, tá bom? Bom, rapaziada, o negócio é o seguinte, olha só. Vamos avançando aí e vamos comentar sobre um negócio meio bizarro que aconteceu aí. Como todo mundo já deve ter visto aí na imprensa, o Alexandre Matos, né, cara, foi demitido do Vasco. Não sei se ele era diretor de futebol ou se ele era executivo do Vasco. Acho que ele é executivo, que ele é o cara que negocia as contratações. Foi demitido do Vasco ontem, né? Foi vazado uns prints de WhatsApp, cara. E, Gabriel, o que tem a ver o Vasco com o Alexandre Matos, com ele demitido, com print? Olha só isso aqui. Vazamento pós saída de Alexandre Matos do Vasco explica que André Silva recusou o time carioca para vir ao São Paulo. Após o anúncio da demissão de Alexandre Matos, diretor de futebol do Vasco da Gama, alguns capítulos da passagem dele pelo Cruz Maltino foram abertos. Entre eles, vazamentos de WhatsApp. Um print relatando a burocracia da 777 em atuar no mercado, mesmo após liberarem mais grana para o Vitória de Guimarães. E o clube português aceitou a proposta do time carioca, mas o André Silva preferiu jogar no São Paulo. Tá, vazou aí várias conversas de WhatsApp do Alexandre Matos. Acho, né? Não tenho certeza porque não acompanho o Vasco, tenho notícia do Vasco, mas imagino que esse aqui deve ser um dos motivos para ele ter sido demitido, né? E uma das mensagens do Alexandre Matos que foi vazada foi o seguinte, ó: Lúcio começou a trabalhar para aumentar o orçamento para que pudéssemos comprar alguém, passando 16 dias quando finalmente foi aprovado o aumento do orçamento. Quando aumentou o orçamento, em menos de 24 horas foi enviado a proposta oficial ao Vitória de Guimarães, que foi aceita. Porém, o jogador não quis vir porque queria o São Paulo. Tá aí na tela para vocês verem, né? Foi uma das várias mensagens que foi vazada aí, né, cara, de conversa de WhatsApp do Alexandre Matos. E uma delas foi sobre o André Silva, né, cara, só confirmando as informações que tinha, de que o Vasco ofereceu mais, né, cara. O Vitória de Guimarães aceitou a proposta do Vasco, porém o jogador preferiu vir para o São Paulo, né. E tá aí nessa conversa vazada, né, cara, confirmando aí essa situação do André Silva, do São Paulo e do Vasco. Né, cara, meio bizarro nesse vazamento aí, mas saiu aí essa situação aí. Belezinha, meu querido? Bom, vamos avançando agora. Vamos comentar aí, rapaziada, sobre o Rodrigo Nestor, meu querido. Olha só. Rodrigo Nestor faz atividade com o grupo, anima Carpini e pode estar disponível mesmo como suplente para a estreia da Libertadores. Nestor vem demonstrando confiança e muita vontade de retornar. Ao longo das atividades com todo o grupo, o meia vem tendo espaço e está conseguindo participar ativamente. Após longa ausência, ele está se sentindo feliz e motivado, participando até mesmo do coletivo. Nestor atuou com os demais jogadores e conseguiu ter desenvoltura nas jogadas, readquirindo aos poucos o ritmo necessário. A expectativa é de que ele retorne mesmo como suplente para a estreia da Libertadores.
informação do blog de São Paulo, né, que ele deve estar pelo menos no banco de reservas aí contra o Talleres da Argentina no dia 4 de abril, na estreia da Libertadores, que é o nosso próximo jogo, né? Depois dessa parada aí, né? Porque o São Paulo foi eliminado, né? Data FIFA, e também não vai ter um jogo aí por um tempinho, porque o São Paulo foi eliminado. E no dia 4, São Paulo volta a campo aí e podemos ter o Nestor de volta aí. Boa notícia, né, cara? Quanto, né, irmão? Bom que esteja todo mundo disponível, que assim o Carpini tem opção pra cacete. Mesmo com os machucados, ele já tinha bastante opção, né, cara? Porque o elenco do São Paulo é grande e tem boas opções aí pro Carpini trabalhar, né? Então, boa notícia aí que o nosso querido Nestor daqui a pouco está de volta, belezinha, rapaziada? Negócio é o seguinte, tá? A gente comentou com vocês aí no vídeo de ontem, tá? Sobre o Maceió, atacante, jovem promessa aí do time da Lusa, né? Da Portuguesa. O próprio presidente da Portuguesa deu uma entrevista pro Jorge Nicola e confirmou, né, que tem conversa aí com o Júlio Casares, né, cara, pela contratação do Maceió, né, de 20 anos, tá se destacando e jogando bem no time da Portuguesa. Aí, o que acontece? O Globoesporte.com trouxe informação que já tá tendo negociações, ó. Com Maceió em alta, São Paulo e Portuguesa abrem conversas para negociações, tá? Então São Paulo e Portuguesa já estão em negociações aí, tá? São Paulo tentando a contratação do jogador. Tá, essa foi a informação do Globoesporte.com. Temos mais algumas aqui que é interessante. Olha só, informação agora do Alexander Vieira. O atleta vem sendo observado por Carpini, mas pode chegar inicialmente para jogar na base, ou até ficar na Lusa até dezembro e chegar em 2025, rapaz. Então tá aí, tá? Pra quem achou que ele já viria agora aí, tá? Tendência é que ou, né, se o São Paulo evidentemente contratar o jogador, tendência é que ele venha inicialmente para jogar na base do São Paulo, tá? Ou até mesmo ficar na Portuguesa até o final da temporada e em 2025 ele viria para o São Paulo, tá? Então podemos ter o São Paulo contratando um jogador e uma dessas opções aí são as mais viáveis, ficar lá até o final do ano, né? Ou vir para a base aí do São Paulo, né? Muitos comentários comigo foram falando o seguinte, pô, o cara é atacante, tem 20 anos, precisa de jogador, sei lá, você tem o William Gomes, que é super talentoso, jogou bem no ano passado, nas oportunidades que teve com o Dorival, e esse ano o Carpini nem deu oportunidade pro garoto, ele jogou 4 minutos apenas, que foi naquele jogo contra o Água Santa, primeiro jogo após título da Supercopa, né? Você tem o William Gomes, super talentoso, demonstrando talento, demonstrando potencial, vinha jogando bem ano passado, aí precisa contratar o Maceió, enfim, mas, né, com essa informação do Alexander Vieira faz mais sentido, né? Deve vir para a base ou mesmo ficar na Lusa aí, tá bom? Aí o que acontece, rapaziada? Olha só, outra informação aqui também do Alexander Vieira. Existe também a possibilidade das diretorias conversarem sobre intercâmbios de jogadores. O tricolor poderia emprestar atletas para a Portuguesa, sendo jogador profissional ou da base, enquanto o São Paulo também teria prioridade e interesse em alguns valores da equipe lusitana, tá? Então tá a informação importante aí, tá? Do Alexander Vieira, tá, rapaziada? Aqui a diretoria de São Paulo e Portuguesa não estão conversando apenas sobre o Maceió, também sobre outros jogadores, né, cara? De outros jogadores da Lusa que poderiam ir para o São Paulo, né? Ou então você pode ter uma prioridade de compra e também de jogadores do São Paulo que podem ser emprestados aí para a Portuguesa, né, cara? Um intercâmbio aí de jogadores pode estar acontecendo aí entre São Paulo e Portuguesa. Enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, né? O único nome que a gente tem aí, né, que você pode estar tentando é o Maceió. Mas não temos demais jogadores que você pode estar conversando, né? Tá de olho em outros aí. E também de jogadores do São Paulo que podem ir para lá. Imagina que deve ser jogador de base, né, cara? Que precisa ganhar rodagem, ganhar experiência. Inclusive tem um monte aí no banco do São Paulo, né, cara? A gente tem o Ibali aí que não deve jogar por agora, mas ainda vou contrato. Felipe Negruti, tinha uma expectativa dele jogar esse ano, principalmente no Paulistão, porque o Dorival adorava ele, mas o Dorival foi embora, o Carpini também não usa ele. O próprio William Gomes, né, cara? Quem mais? O Patrick Lanza poderia ser um jogador para ser emprestado, já que ele tá cru, né? Ganhar mais experiência, rodagem, né? E depois retornar para o São Paulo seria interessante, né, cara? Né? É um jogador talentoso, promissor, mas ele é muito cru ainda, cara. Ele precisa ser emprestado, ganhar uma rodagem para depois voltar aí. Bom, meu querido, é isso, tá? Deixe mais nos comentários o que você achou das informações. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, tamo junto e saudações tricolores.